prosseguindo na interpretação do Apocalipse versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 20, versículo 2, o ponto 2, a visão judaica sobre o milênio. Bom, é claro que o milênio ele está profetizado largamente no Antigo Testamento. Nós vamos estudar em muitos textos de Isaías, de Miqueias, de Daniel, de Zacarias, ok? Falando sobre o milênio, tá bom? Na história, como que os judeus interpretaram, como que os rabinos interpretaram? Porque nós acreditamos que aquele reino prometido sobre Israel, ele continua valendo. A Igreja Católica começou a negar. Com Eusébio de Cesareia começou a dizer que, na verdade, não haveria um reino aqui na Terra. Que esse reino seria um reino espiritual e a Igreja é que estava implantando esse reino, que ele estava implantando junto com Constantino, Eusébio de Cesareia. Vamos lembrar que Eusébio de Cesareia era um católico. Eusébio de Cesareia foi preso na perseguição de Diocleciano e viveu. E todos que viviam eram porque tinham adorado o demônio para não morrer. Então, por cerca de 10 anos, é sabido que Eusébio de Cesareia viveu trabalhando no templo do demônio para não morrer. Depois da perseguição, ele vai organizar, vai ser talvez aí o cérebro que vai organizar a Igreja Católica com Constantino. E ele será o primeiro a dizer que a Igreja, ela na verdade, ela tem a missão de implantar o reino de Deus aqui na Terra. Que Jesus não voltará para implantar um reino aqui na Terra, ok? Mas a Igreja cristã, fora da Igreja Católica, fora Eusébio de Cesareia, sempre defendeu que Jesus voltará para reinar sobre Israel. Nós estudamos sobre isso no capítulo 19. Bom, então eu extraí aqui do livro que ele trata de um comentário na visão judaica. É o comentário judaico do Novo Testamento, que eu recomendo a vocês. Ok? Então eu tirei alguns trechos dele que ele cita exatamente as literaturas rabínicas, do que eles falavam sobre a duração do reino de Deus, tá bom? Então ele fala do rabino Katina, que disse: 6.000 anos o mundo existirá, e 1.000, o 7º, será desolado, como está escrito, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, esse aqui já diz que o 7º será um período de desolação, o 7º milênio. Abaye disse, que é outro rabino, né? Será desolado 2.000, como se diz, depois de 2 dias ele vai nos reviver, no 3º dia ele vai nos levantar e nós viveremos à sua vista. Esse rabino aqui está interpretando aquele texto de Oséias. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou fazer a leitura, Oséias capítulo 5, versículo 14. Oséias capítulo 5, versículo 14, que diz: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Ou seja, o Messias vem, é rejeitado. O versículo 15, irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, o Messias voltou para o seu lugar, voltou para o céu. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, no fim da grande tribulação, de madrugada me buscarão. O capítulo 6, versículo 1. E aí descreve a oração deles, né? Vinde e tornemos para Yahvé, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, então é esse versículo 2 aqui que o rabino está citando. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Agora volte para a citação desse rabino Abaye. Eu vou reler. Olha, Abaye disse: será desolado 2.000, como se diz, depois de 2 dias ele vai nos reviver. No 3º dia ele vai nos levantar e nós viveremos a sua visita.
A questão aqui, esse rabino, ele fala, quando seria, ok, o início da contagem desses 2000 anos. Teriam 2000 anos de desolações em que o Messias estaria longe deles, ok? E no início do terceiro dia, ou seja, do terceiro milênio, eles então se encontrariam com o Messias. E aí seria interessante, eu pesquisei sobre esse rabino, mas não encontrei. Quando seria o início dessa contagem? Porque se o início dessa contagem, se ele fizer interpretando Daniel capítulo 9, das 70 semanas, a história comprova isso. Os judeus não têm, vamos dizer, como eles questionaram, eles têm que reconhecer. A história comprova hoje, ok, que a profecia de Daniel se cumpriu em Jesus. Contando do período dos reis persas, quando foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, o Messias morreu. Bom, se esse contar a partir desse período, então nós temos 1993 anos, né, da morte do Messias, ou seja, estaria perto de começar o terceiro milênio. Ok? Então, eu extraí desse comentário judaico do Novo Testamento, mas não encontrei outros textos que eu pudesse ver como que Abaia via ao início dessa contagem, porque aí nós teríamos, né, hoje, para mostrar aos judeus, né, olha, isso aqui é o cumprimento até da interpretação desse rabino. Ou seja, está para se completar 2000 anos da morte de Jesus. Okay? Então, Jesus é o cumprimento dessa profecia. Bom, o texto do comentário judaico do Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 20, né? Ok? Ele prossegue dizendo: Atana Debe Iliarro ensina, o mundo deve existir 6.000 anos. Nos 2 primeiros 1000 houve desolação, ou seja, foi até Abraão, ok? 37, depois de 2000 anos, a Torá floresceu, porque depois de Abraão, passaram-se cerca de 2000 anos, que bate mais ou menos quando? Próximo do Novo Testamento. Tá bom? Próximo do Novo Testamento, nós sabemos hoje, pela história, pelos calendários, que passaram-se cerca de 4.000 anos. Esse calendário judaico que tem hoje, dizendo que eles estão no ano 5.783, esse calendário está errado, isso já ficou provado na história. Eles estão, na verdade, no ano 5.993. E isso era para os judeus atentarem. O calendário deles está errado. Ok? Então, repetindo, né? O mundo deve existir 6.000 anos. Nos 2 primeiros 1000, houve desolação, de Adão a Abraão. 2.000 anos a Torá floresceu, de Abraão até Jesus. Passaram-se cerca de 2.000 anos. E os próximos 2.000 anos é a era messiânica, ele diz. Só que, olha, na verdade, isso não tem mais como se cumprir, porque, na verdade, já passamos dos 4.000 anos, já vamos completar 6.000 anos. Então, segundo esse texto, a era messiânica iria durar 2.000 anos. Ok? O comentário prossegue. A literatura judaica não fala de um Messias que reinará eternamente. Eles falam de um Messias que reinará e morrerá como qualquer homem. Ok? Então, o reino do Messias para os judeus, veja que não existe um consenso de que ele vai durar 1000 anos. Ok? Mas eles falam de um tempo aqui na Terra. Enquanto a Bíblia, na verdade, pela profecia, nós vemos que a Bíblia descreve um reino eterno. E nenhum reino pode ser eterno nessa terra. Ok? Bom, o mesmo comentário judaico do Novo Testamento, ele prossegue apresentando comentários de rabinos. Ele diz: isso foi ensinado pelo rabino Eliezer, que disse: os dias do Messias serão 40 anos. Rabi Elazar ben Azaria disse: 70 anos. Rabi Yudá, o príncipe, disse: 3 Se for contar de 80 anos, 240 anos.
né? Existe variação no tempo da contagem de gerações. A citação prossegue. Outro ensinamento, o Rabi Dosa disse, 400 anos. Rabi disse, 365 anos, como os dias do ano solar. Abimi ben Rabi Abahu ensina, os dias do Messias de Israel serão 700 anos. E o Rabi Yudá disse em nome de Samuel, os dias do Messias durarão tanto quanto desde a criação até agora. E o Rabi Nashma ben Itzak disse, tanto quanto dos dias de Noé até os nossos. Ou seja, o tempo de 1000 anos, que nós veremos, esse tempo, ele está ligado mais ao Novo Testamento. Né? Tanto que eu mostrei para vocês, na igreja primitiva, teve discípulos, pastores, né? Irineu de Lyon, que é um homem de destaque, um homem que inclusive falou sobre o pentecostalismo na igreja nos dias dele, lá perto do ano 170 da era cristã. Então, esses homens, Irineu de Lyon, Irineu de Lyon, ele também fez uma profecia dizendo o seguinte, que o mundo durará 7.000 anos, e que no final dos 6.000 anos, Jesus voltaria e implantaria o milênio de paz. Nós estudamos, basta você ver lá no estudo do capítulo 19. Irineu de Lyon falou isso. Então, na história dos rabinos, não existe um consenso sobre quanto tempo vai durar o reino do Messias. Se 1000 anos ou se 400 anos, 70 anos, não existe um tempo. Agora, é interessante quando eles dizem que o Messias ele será um homem normal. Eles não veem que o Messias, na verdade, pela profecia, era o próprio Yahvé, o próprio Deus, tomando carne e habitando entre nós. Saulo de Tarso se converteu e depois ele se convenceu disso. Mas os judeus até hoje, eles não veem. Mas se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós veremos aí diversos momentos em que Yahvé está dizendo, né, que verão a mim, a quem transpassaram. Ok? Bom, o comentário prossegue. Vamos falar de um rabino, né, chamado Maimônides, que é considerado por muitos o maior rabino de todos os tempos. Também tem pelo menos os 3 grandes rabinos, né? Maimônides, Rashi e Hillel. Né? Esses tem pessoas, esse foi o maior, falando de Hillel, outros dizem que foi Rashi, outros dizem que foi Maimônides. Maimônides viveu um pouquinho depois de Rashi, né? E Maimônides, ele é dito que, sobre ele, que de Moisés a Moisés nunca existiu alguém como Moisés, que o nome dele, na verdade, é Moisés, ok? Ele é chamado de Maimônides, mas o seu nome é Moisés. Então, Maimônides, que viveu de 1138 até 1204 da era cristã, considerado o maior sábio depois de Moisés, descreve o Messias como um ser humano, que morrerá como qualquer outro homem. Ele diz, o reinado dos reis da casa de Davi dura para sempre. Seus filhos depois dele reinarão um após o outro. Ou seja, então o Messias ele vai morrer. É uma visão de um Messias humano. Esse seria um ponto, talvez, para mudar a teologia judaica. Né? Se eu tivesse a oportunidade de conversar com um rabino, qual o ponto que eu iria focar? Né? O ponto em que os profetas falam na primeira pessoa de Deus dizendo, eu, tá ok? Eu virei, ok? E serei ferido por eles, ok? Ou então, que Yahvé pisará neste templo. E Jesus Cristo é Yahvé, é o Deus eterno também. Mas exatamente eles se afastaram do cristianismo, eles não aceitam o cristianismo antes do problema católico, né? Antes do problema católico. Segundo os livros de história judaica, eles se afastaram do cristianismo próximo do ano 165 da era cristã. Eles dizem que teria sido os últimos contatos
porque eles viam que a igreja não abandonava a doutrina de que Jesus Cristo era Deus. Tá bom? Então, eles não aceitavam o Messias como sendo Deus. A visão deles é de um Messias humano que vai morrer como outro homem qualquer. Tá bom? Ou seja, aí o Messias não seria o Salvador. O Messias, ele é só um homem que morre, então ele é alguém que necessita de salvação. Ok? Mas a salvação, ela deve ocorrer por um derramamento de sangue perfeito, porque o dos animais não podia satisfazer, porque não era um derramamento de sangue perfeito. Então, por isso, Deus tomou a forma humana para salvar a humanidade, salvar Israel e salvar a humanidade. Essa será a questão doutrinária que Israel estará acreditando durante o milênio. Ou seja, aqui nós estamos no início do milênio. Nós estudamos lá até o capítulo 19 que Israel se converteu, foi uma conversão crescente. Certamente na primeira metade da grande tribulação as duas testemunhas pregaram, muitos aceitaram Jesus, cerca de 144 mil, esse seria o número dos que aceitaram Jesus. Eles continuam pregando na segunda metade da grande tribulação e esse número vai crescendo, até que no fim da grande tribulação Israel se converte. E nessa conversão, o que eles terão que, o ponto doutrinário que eles terão que mudar, um deles será reconhecer que Jesus Cristo é Deus, reconhecer que o Messias é Deus. Então eles têm que olhar para o Antigo Testamento, mostrar que a maneira como Yahvé diz que estará no Messias não é algo simbólico, é algo literal. Tá bom? Esse é o sacrifício que realmente atende a Deus, um sacrifício de alguém que não tem pecado, e um sacrifício consciente, o próprio Deus. O comentário prossegue. Pelas citações dos rabinos, podemos ver que o judaísmo defende o que podemos chamar de milênio sabático. Assim como o sétimo dia da semana é um dia de descanso e chamado sábado. Ou seja, existia também entre eles o pensamento de que teria como que um milênio de descanso, mas não existe consenso. Na igreja primitiva, pelas literaturas, esse era o pensamento que dominava na figura de Irineu de Lyon, que era uma testemunha importante, ok? Chegou a conviver, talvez diretamente com o apóstolo João ou com discípulos do apóstolo João. E Irineu deixou essa escrita importante para nós. Bom, daqui 7 anos vai se completar 2000 anos da morte de Jesus, e aí nós saberemos se Irineu de Lyon estava certo, tá ok? Ou se esse calendário não tem como nós calcularmos, ou se realmente o plano de Deus é outro. Tá bom? O certo é que estamos nos aproximando de completar 2000 anos da morte de Jesus, e vai começar o 7º milênio. Vai começar o 7º milênio. E tomara que seja o milênio de paz. Se é exatamente em 2029, nós não sabemos. Mas que, pelos calendários, de forma aproximada, nós sabemos que está para completar 6.000 anos da morte de Jesus. Não é, 6.000 anos da criação de Adão. Não é, aquele número que os judeus dizem, 5.783, que é a contagem dele, né? A Rosh Hashanah de 2022, foi o ano 5.783, né? Eles estão no ano 5.783. Esse número está errado. Está errado em cerca de 210 anos. Seria mais ou menos 5.993. Cerca de 210 anos de diferença. Ok? Então,